Amados, é uma alegria estar aqui. Dá para acender um pouco as luzes da igreja para me ver os irmãos, por favor? Isso, obrigado, queridos. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor Creito, o nosso pastor, ao meu discipulador, o pastor Hermes, não pôde estar aqui hoje por motivo justo, né? Nós estamos orando por ele, mas eu quero agradecer pela confiança. Eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar. Amém, queridos? O pastor Eiber, não sou nem um Eiber da vida, sou bem magrinho, o Eiber um pouquinho gordinho, mas o pastor Eiber, sempre nas mensagens dele, antes de começar a mensagem, ele gosta de contar umas piadas, né, umas piadas santas, tá, irmãos? E eu não vou contar nenhuma piada, eu vou contar uma verdade para você que aconteceu comigo. Isso não faz muito tempo que aconteceu comigo, foi a primeira vez que eu fui ministrar em público. Eu tinha completado 18 anos, então não faz muito tempo. Por que vocês estão rindo? Para quebrar o gelo? Obrigado. Eu completei 18 anos e eu ainda não tinha tirado a minha identidade. Eu lembro que, hoje eu entendo o processo do discipulado. O Mário era o missionário, é o cara, o meu primeiro discipulador. Ele falou assim, olha, eu te quero levar nessa viagem missionária, mas você precisa tirar a identidade. Eu rapidinho, como o pastor Cleito falou, eu sempre fui assim, nunca fui de me oferecer, mas sempre estive à disposição para fazer a obra do Senhor. Eu lembro que nós fomos para aquela viagem, foi no norte de Minas Gerais, para lá de Montes Claros. Não sei se vocês conhecem a cidade de Porteirinha. Alguém já ouviu falar de Porteirinha? Fica na divisa da Bahia, no nordeste da Bahia. E eu lembro que nós chegamos naquela cidade, o cinema estava fechado, e nós íamos passar naquela cidade um filme, não sei se alguém aqui já assistiu, e nunca ouviu falar talvez, O Inferno em Chamas. Muitos aqui já assistiram, né? Esse é do meu tempo, é tudo do meu tempo esse povo aí. Aí o que aconteceu? Nós saímos na cidade divulgando com um carro de som. Hoje o cinema vai reabrir, estaremos passando o filme Inferno em Chamas. E eram 2 sessões no cinema. E a primeira sessão, se não me engano, parece que era umas 6 horas da tarde, e a outra seria às 8 horas da noite. E eu me lembro que eu estava lá no fundo, mais ou menos desse tamanho, um pouco mais estreito, corredor dos 2 lados do cinema. Eu estava lá no fundo com o missionário Mário, lá preparando o projetor de 16 minutos para passar o filme. E os 3 pastores que estavam conosco não tinham chegado ainda. E como o espaço era muito longo, o Mário falou, olha, Roberto, como não dá tempo de eu ir lá na frente e voltar aqui para passar o filme, você vai ter que ir lá na frente e falar com o povo. Eu falei, meu Deus, por que eu vim nessa viagem? Nunca tinha falado em público. Eu lembro que eu saí lá de cima, desci, vim andando no corredor, toda hora eu olhava para trás para ver se o Marcos, o pastor Marcos, o pastor João Rodrigues ou o pastor Edson chegava para começar o evento. Eu vinha vindo, subia as escadas, um lugar mais ou menos como esse aqui. Eu cheguei aqui, peguei o microfone e uma pessoa na plateia me salvou. Ela salvou. Uma pessoa desse lado gritou, ô tomate! Porque eu estava todo vermelho. E quando ela chamou eu de tomate, todo mundo começou a dar risada. Aí eu também dei risada, peguei o microfone, boa noite pessoal, tudo bem? Aí eu falei a primeira vez. Então hoje estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Se chamar de tomate, vamos conversar lá fora depois. Deixa eu fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante a mão, por favor. Fica a mão levantada. Eu não estou enxergando direito algumas... Que bênção, amém. Pronto, já fiz a primeira pesquisa. A segunda pesquisa. Quantos aqui são discipuladores? Deixa eu calcular aqui, irmãos. De discípulos deu 100% de discípulos. De discipuladores deu uma faixa aí de 50%. A minha oração nesta noite é que no final, se por acaso eu lembrar de fazer essa pesquisa de novo, seja empatado a porcentagem. Que haja 100% de discípulos de Jesus e 100% de discipuladores. Amém? Amém? O título da nossa mensagem
justamente muito, muito importante, que é algo que a igreja aqui, nós damos muita prioridade. O título da mensagem é Discipulado gerando transformação. Se não beber água, irmãos. Discipulado gerando transformação. Discipular é você cultivar em alguém uma ideia, colocar para ela uma opção de mudança e de transformação. Isso é discipular. Nós sabemos que é um princípio bíblico discipular, mas hoje no mundo, no geral, se usa muito esse sistema de discipular, de cultivar em alguém uma ideia, de colocar para ela uma opção de mudança e de transformação. Isso no mundo geral tem se usado isso. Eles têm usado essa ferramenta. E essa ferramenta é uma ferramenta poderosa que a igreja tem. Discipulado gerando transformação. Por exemplo, eu estava lendo a história do ataque às Torres Gêmeas. Inclusive o nome, eu não sei se vou saber pronunciar ele, mas é Abdul Murad. Esse é o cara que organizou o ataque da Torres Gêmeas. Lá nos anos 80, tentaram destruir as Torres Gêmeas. E um amigo de Abdul Murad, ele, no almoço com Abdul estava almoçando com esse rapaz e alguns anos atrás tinha tentado destruir as Torres Gêmeas. E o objetivo do atentado nos anos 80 era matar mais de 250 mil pessoas, era o projeto deles. E no almoço, lá para o ano de 93, Abdul Murad estava junto com esse cara que organizou o ataque nos anos 80. E esse rapaz que organizou o ataque dos anos 80, ele era especialista em bombas. Só que Murad, ele tinha uma ideia muito melhor. Ele queria usar os aviões como mísseis para destruir as Torres Gêmeas. Em 1993, no almoço, aqui eu entendo que o cara que atacou as torres não conseguiu esse no seu sucesso do seu projeto nos anos 80, está passando uma mensagem para Murad para que ele faça esse projeto. E durante mais ou menos uns 8, 9 anos, ele preparou 18 homens, 18 discípulos dele, para fazer esse ataque nas Torres Gêmeas. E sabemos que esse discipulado, ele gerou muita destruição. Mais de 3 mil pessoas morreram. Foi um ataque realmente que abalou os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas abalou o mundo todo. Então, nós podemos ver aqui um exemplo de discipulado que o mundo está usando. Esse cara escolheu pessoas que eram alcoólatras, pessoas realmente sem estudo, pessoas que não tinham mais prazer para viver, e desafiou aqueles homens a morrer por um propósito, por um objetivo. E ele discipulou 18 homens para fazer o estrago que fez. Todos vocês conhecem essa história. Uma outra forma de discipular também, que nós podemos ver nos dias de hoje, é aquele pai que está em casa, conversando com o seu filho, com a sua filha, e ele declara para aquele filho, para aquela filha: olha, você não deve confiar em ninguém nessa terra. Sempre o pai começa a cultivar aquilo na criança. Você não deve confiar em ninguém nessa terra. E aquela criança cresce com esse discipulado, com essa ideia que foi cultivada na sua mente. Com o passar do tempo, ela até se converte. Aí ela vem para a igreja. Ela vem com essa ideia e não pode desconfiar em ninguém. Aí ela acha uma base bíblica. E tem lá na palavra de Deus: maldito o homem que confia no homem. Opa! Meu pai ensinava isso, e a pessoa ficou aquilo na mente e no coração. A pessoa, ela vai para o casamento, ela casa, e ela não confia no marido dela. Ela tem ciúmes, tudo é ciúmes para ela, porque aquilo que o pai cultivou quando era criança está na mente dela. Muitas vezes, até ela dentro da igreja. E aqui nós podemos ver que o diabo tem usado essa ferramenta também.
Mas só que essa ferramenta é nossa, é minha e sua, para discipular pessoas, para transformá-las, gerando transformação na vida delas. E esse versículo que a pessoa usa, dizendo que, maldito o homem que confia no homem. Uma certa feita, Deus me deu uma revelação muito forte dessa palavra. Maldito o homem e confia no homem. Esse texto, ele está dizendo, a respeito do homem ou mulher, como diz lá em Gênesis também, Deus criou o homem e a mulher. Maldito o homem que confia em si próprio. O homem que confia na sua... Não, o que eu acho, o que eu penso é verdadeiro, o que eu acho é verdadeiro. E a Bíblia está dizendo exatamente isso. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si próprio. Porque a nossa confiança está em quem? Em Deus. Nós temos aprendido esse princípio de confiar, colocar a nossa vida diante do Senhor. E você percebe que esse princípio do discipulado já vem lá do Velho Testamento. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O texto está dizendo o quê? Que os pais deviam inculcar nos seus filhos o quê? A palavra de Deus. Tudo aquilo que eu tenho te ordenado, tudo aquilo que eu tenho te ensinado, tudo aquilo que eu tenho te falado, você tem que inculcar nos seus filhos. Isso é um princípio do discipulado, de você inculcar nos seus filhos. Muito bem, nós vamos ler agora o texto básico da nossa palavra dessa noite. Isso foi apenas uma introdução a respeito desse sistema de discipulado que o próprio mundo está usando. O próprio mundo está usando para destruição. E nós somos a igreja que o discipulado verdadeiro foi implantado através de Jesus Cristo. E nesse texto, e vamos ler agora, ele fala exatamente isso. Mateus 28, de 18 a 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Antes de conhecer esse princípio discipulado aqui na Igreja da Paz, eu sempre li esse texto e vejo que muitas pessoas entendem também dessa forma. E é uma forma errada. A gente pega esse texto aqui e a gente só pensa em missões. Aqui fala de missões também, Mas a gente só pensa de missões, de viajar, de ir. Aqui tem duas palavras que realmente mostra para nós, que traz até um problema de interpretação. Duas palavras importantes. A primeira é ide. Ide. A segunda palavra é fazei. O ide é uma ordenança. O fazei é uma missão. Muitas pessoas pegam esse texto, como eu também pegava esse texto muito tempo atrás. Bom, aqui está falando de missões, então não é comigo, porque eu estou aqui, eu não fui viajar, eu não faço trabalhos missionários, então eu não preciso fazer. É só para quem vai. Mas não é isso que o texto está dizendo. O ide é apenas uma ordenança. É como se eu fizesse uma reunião aqui com vocês, de um treinamento, olha, ensinasse vocês várias coisas, vamos fazer isso. Aí acabando o treinamento eu falo para vocês, ide e façam o que foi falado. Porque é uma ordenança. O segredo aqui da igreja é fazer discípulo. E nós precisamos entender esse princípio de fazer discípulo.
Que não é uma missão, o ID, a missão é só do pastor Gumi. Ele está no Japão, ele está fazendo missão. Não, não. Essa missão é minha e sua. Aonde eu e você estiver, ali você pode fazer missões. Eu lembro que uma certa feita, um jovem chegou para o seu pastor e falou: pastor, eu estou pronto para ir para missões. Eu estou pronto, pastor, pode me enviar para qualquer país. Aí deu uma relação de país que ele gostaria de ir. O pastor falou: então, ide. Começa na sua casa a fazer missões. Começa na sua casa a fazer discípulo. Começa na sua família a fazer discípulos. Porque, meus irmãos, discipulado, fazer discípulo, é para quem vai e para quem fica. Amém? Discipulado, para fazer discípulo, é quem vai e quem fica. O pastor Gumi foi, ele está lá no Japão fazendo a obra, e nós estamos aqui, continuamos fazendo discípulo. Nós não somos tempo integral, e você pode fazer discípulo em qualquer lugar que você passar, você pode fazer discípulo. Como assim? Porque indo ou ficando, eu tenho que fazer discípulo. Esta é a ideia essencial do texto, fazer discípulo. O ID é só dizendo, ponto, está liberado, todos estão liberados para fazer discípulo, todos estão liberados, com a sua vida, com o seu dia a dia, inculcar nas pessoas, mostrar para as pessoas que Jesus é a melhor coisa que tem nessa terra. E como nós podemos fazer discípulo? O texto está dizendo, ensiná-los a obedecer tudo o que tenho ordenado. O discipulador, ele precisa estudar a palavra para conhecer as ordenanças de Deus. Ainda não vou fazer a pesquisa agora, mas se prepara o teu coração, porque o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Ele falou muito comigo, ele está falando muito comigo, porque é revelador isso aqui. E você vai entender que você, todo aquele que é discípulo de Jesus, acaba se tornando um discipulador. E nós precisamos ter isso em mente, precisamos ter isso em nosso coração. E quando se fala de discipulado, discipulado tem que obedecer. Puxa, mas é tão difícil de obedecer, é tão difícil de ser obediente a alguns ensinamentos. Mas eu quero trazer uma revelação para você. É da natureza humana obedecer. Sabia disso? Roberto, não é verdade. A Bíblia fala de desobediente, sim. Fala de desobediente. Mas é da natureza humana obedecer. E eu vou provar isso usando a palavra de Deus para você. Olha o que diz. Porque muitas vezes nós falamos isso, é muito difícil de obedecer. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Olha o que diz esse texto, meus irmãos. Aqui está dizendo do império e de um reino. Não existe a terceira opção. Existe o império das trevas, e quem governa o império é um imperador. E quem governa um reino? O rei. Então não existe a segunda ou a terceira opção. Existe o império das trevas, e existe o reino do Filho do seu amor. E nós, quando pertencíamos ao reino ao império das trevas, o que acontecia? Nós éramos obedientes a quem? Ao imperador. E quem era o imperador? O diabo. Era ele que dominava nossas vidas. Então, havia em nós obediência total. Quando estávamos no mundo, fazíamos exatamente o que ele queria. Tem uma doutrina muito forte no império das trevas. E essa doutrina é muito forte mesmo, porque essa doutrina é a doutrina da mentira. Mentir é a coisa mais normal que tem quem está debaixo do império das trevas. Uma pessoa que está debaixo do império das trevas e fala a verdade uma vez ou outra,
ela vai até o imperador e fala: me perdoa, acabei falando uma verdade. A nossa doutrina básica aqui é a mentira. Aí o imperador fala: fica tranquilo, o importante é que você mente também. Já a doutrina básica do reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, o nosso Rei, amém? A doutrina básica é a verdade. O que acontece quando nós caímos em pecado e nós mentimos? E chegamos diante do Rei dos Reis, o nosso Rei Jesus, e dizemos para ele: Jesus, um coração quebrantado, pedimos perdão, Senhor me perdoa, eu errei. Eu falei: me perdoa, Senhor. O Senhor fala para nós: filho, perdoado estão os teus pecados. E o que é que ele fala? Vá e não peques mais. Não dá para servir ao mesmo tempo ao imperador e ao rei. Nós estamos debaixo do Rei, do Filho do seu amor. Amém, igreja? Esse é o Rei que está aqui nessa noite, falando aos nossos corações, que nós precisamos entender que o discipulado, ele gera transformação. E tem gerado transformação nas nossas vidas. Há 6 anos que eu sou discipulado pelo pastor Emerson. O meu primeiro ano discipulado aqui na igreja foi com o pastor Ailson. Aí eu tive o privilégio de um dia ser discipulado pelo pastor Gumi, um dia só. Mas pelo menos eu fui. Eu tenho esse orgulho de falar. E depois eu fui transicionado do pastor Gumi para o pastor Emerson. Fantástico, foi fantástico discipulado de um dia. E aqui, quando se fala do império das trevas e do reino do Filho do seu amor, o que acontece? Eu quero fazer aqui uma ilustração para vocês. Você pega um cadáver morto, é lógico. Um cadáver, se você jogar ele no rio, o que acontece? Ele vai seguir o quê? O percurso do rio. Para onde o rio levar, ele vai. Ele não tem como sair dali. É um cadáver, está morto. Então ele vai. E olha o que a Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 3. Ele, Deus, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, entre as quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antigamente nós andávamos conforme o curso do mundo, fazendo a vontade do mundo, obedecendo o curso que o rio do mundo nos levava. Esse era o ato de obediência que nós tínhamos. E agora, quando viemos para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, não é difícil de nós também obedecer. Porque se nós éramos obedientes, quando vivíamos debaixo do imperador, da potestade dos ares, agora eu vivo debaixo do reino do Filho do seu amor. Eu sou fruto de uma transformação. Hoje, era para mim estar na porta de um bar. Sabe por quê? A minha geração, os meus tios, todos eles eram alcoólatras. Todos os meus tios. E todos eles morreram por causa de bebida. O último tio meu que morreu aqui em Itapevi, ele estava bêbado ali no centro de Itapevi, ele estava na calçada, e uns estudantes passaram e tocaram fogo nele. Essa era a vida que era para me levar. A tendência era essa. Mas eu fui liberto. Eu fui transformado. Você foi liberto. Você foi transformado. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. E você sendo um discípulo de Jesus, automaticamente você se torna um discipulador. Porque a vida que você leva agora não é conforme o curso desse mundo. A vida que você leva agora é conforme as ordenanças de Deus.
Quando você está lá no trânsito, você para no farol, você pode perceber, para um monte de discípulos do seu lado. Tem discípulo da direita, na frente. Porque ali é o lugar de você dar testemunho. E se uma pessoa briga com você, o que você faz? Você como discipulador ali no farol. Você tem que usar os princípios do reino do Filho do seu amor. Não o princípio do império das trevas. Brigar, fazer confusão, esse é meu direito. Eu me lembro uma vez, eu fui buscar o André na escola. Eu saí da escola, aí eu não vi uma moto. Quando eu fui entrar assim, a moto veio pelo lado errado. Eu não queria questionar o cara. E ele me xingou minha mãe, xingou até minha 10ª geração. De todo o nome. Eu peguei, acelerei o carro, lá na frente tinha um farol. Acelerei o carro, parei, abaixei o vidro e falei, me perdoa, eu não vi o senhor. O cara quebrou o cara pelo meio. Porque nós vivemos no reino do Filho do seu amor. O nosso rei é Jesus. Nós não servimos mais o imperador. Nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele damos a honra, a Ele damos a glória. A obediência tem um lugar vital no cristianismo. Quando eu entendo que aonde eu estou, quando eu chego no meu serviço, eu tenho que ver lá se estão todos os meus discípulos lá. Porque lá no meu serviço são tudo discípulos meus. Porque lá no meu serviço eu tenho que deixar a marca de Cristo lá. Quando eu entro no ônibus, todo mundo que está em volta é discípulo meu. Eu e você é uma referência. Quando você está lá na sua família, onde todo mundo bebe, onde todo mundo fuma, e você está lá dando o seu testemunho, dizendo que realmente você é discípulo de Jesus, você está influenciando as pessoas. Um dia desse, a semana, acho que 2 sábados atrás, eu fui fazer um plantão num condomínio lá no Novo Osasco, no Frax 2, e na frente tem o Frax 1. Lá no Frax 1 mora um amigo meu, que trabalhou comigo na NET lá em São Paulo. E ele sempre foi evangélico, sempre foi evangélico. E a NET, ela faz muita festa, muita festa. E eu lembro que no churrasco que a gente ia, eu via que ele bebia cerveja, ele fazia coisas que... E eu nunca o critiquei. Eu ficava na minha, me comportando como filho do reino, do Filho do seu amor. E quando eu encontrei ele nesse sábado, ele olhou assim, Robertão, eu preciso te abraçar, eu preciso contar para você. Ô, queridão, abracei ele e tal. Ô, Marcão, tudo bem? Ele é supervisor em São Paulo. Falou, Roberto, eu não estou bebendo mais. Vai para a igreja há mais de 10 anos. Eu não estou bebendo mais. A minha vida foi transformada, Roberto. Agora vai, Roberto. Agora realmente eu sou um discípulo de Jesus. Como é importante você lá no seu serviço. Quando você chegar no seu serviço amanhã, comece a olhar, vê se faltou algum discípulo teu. Vê se tem alguém que não está lá. Todo aquele pessoal é discípulo seu, porque eles estão de olho em você. A Bíblia diz que a geração geme, ela está desesperada em ver a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós somos essa geração que vamos transformar pessoas. Sabe por quê? Porque o discipulado, ele gera transformação. A sua vida, sem você abrir a sua boca, você pode gerar transformação aonde você estiver. Eu me lembro que foi domingo retrasado, eu e minha esposa, nós estávamos entregando um jejum de 2 meses. Nós jejuamos, nos afastamos da carne vermelha durante 2 meses. E lá na mesa da nossa casa, eu peguei a palavra antes do almoço e eu falei, hoje, eu e a minha esposa, eu e a sua mãe, nós estamos entregando 2 meses de jejum em favor dessa família, em favor dos nossos filhos. 2 meses de consagração. E eu falei isso na mesa da minha casa. Eu falei, olha, o mais importante nessa vida é nós amar a Jesus acima de todas as coisas. A coisa mais importante na nossa vida não é o Corinthians, não é o time de futebol, não é coisa tal, não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro. A coisa mais importante nessa vida, na nossa vida, é Jesus Cristo. E depois na oração, eu pude agradecer a Deus por aquele tempo em que eu e a minha esposa, a Miriam, nós reservamos para realmente poder consagrar as nossas vidas em favor dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque eu e você fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E todo discípulo de Jesus, ele se torna um discipulador.
Aí nós vamos entrar na visão da nossa igreja, que é o MDA, o meu discipulado amado. Se você colocar no seu coração nessa noite, sair daqui com esse propósito: eu sou um discipulador de Jesus. Eu sou um discipulador. Eu preciso discipular pessoas. Eu preciso cultivar a ideia, a mudança nas pessoas. E Jesus é a melhor coisa que tem nessa terra. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar tão apaixonado em ver à sua volta, aonde você passar, pessoas sendo transformadas, que logo, logo, você vai ter tanta intimidade com Deus, que você vai entrar a fundo na visão do MDA, que é onde é o discipulado do 1 a 1. Há 6 anos que eu sou discipulado pelo pastor Hermes. Eu louvo a Deus pela vida dele. O pastor Hermes, eu chamo sempre ele de paizão. Eu tenho idade para ser o pai dele, mas eu tenho um respeito muito grande por ele. É um homem de Deus, é um homem íntegro. É um homem realmente que Deus escolheu para cuidar da minha vida. E isso você também pode fazer. É um chamado para você. A missão não é só para um, nem só para dois, é para a igreja toda. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Você vai acostumar, vai gostar tanto de ver pessoas à tua volta, lá no seu serviço, sendo transformado através do seu testemunho, que você vai querer entrar na visão do MDA. Eu queria convidar os músicos, por favor, que viessem, por favor. Nós já estamos caminhando para o final, como diz o meu pastor. Quando os nossos discípulos são capazes de perguntar: será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? O discipulado, ele é tão poderoso, você vai incomodar tanto as trevas, o império das trevas, que a sua vida, aonde você passar, você vai deixar a marca de Cristo. Porque a sua vida será transformada de glória em glória. Cada dia que passa, você será melhor. Hoje, você tem que ser, você será melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai estar operando em você. Mas, Roberto, é tão difícil discipular. Não é, queridos. É um princípio da palavra de Deus. Você lá no seu serviço sem falar nada, não precisa falar nada. Eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, também não faz muito tempo, 14, 15 anos, eu trabalhava numa empresa lá em São Paulo, no Largo do Paissandu. Tinha um cara que também era evangélico. Todo dia ele chegava lá e colocava um versículo na lousa. Escrevia um versículo da palavra. Todo dia tinha um versículo diferente. Passou-se um tempo, eu saí da empresa, eu encontrei o dono da empresa aqui no Alphaville, é o seu... Puxa, fugiu o nome dele. É Maldonado. O sobrenome dele é Maldonado, o sobrenome dele. Nome de rico, né? O homem era rico mesmo. Eu falei: ô, seu Maldonado, puxa, que alegria ver o senhor bem velhinho. Poxa, meu, que pena, gostar tanto de trabalhar na sua empresa. Roberto, eu fiquei sabendo depois por que você foi mandado embora. Mas era tarde. Esse cara que escrevia versículo todo dia, lá na lousa, sabe o que aconteceu com ele? Ele roubou a empresa. E ele é evangélico. Será que é esse testemunho que Deus quer que nós damos no nosso serviço, no trânsito, na rua, no meio da família? É esse tipo de testemunho que Deus quer que nós damos? Isso faz parte do império das trevas. E eu não faço mais parte do império das trevas. Vamos colocar em pé, queridos. Você pode achar tão difícil, mas eu tenho aqui uma receita. Está exatamente no texto que nós lemos. Como eu posso impactar as pessoas da minha família, na minha casa? Como eu posso impactar essas pessoas? Como? Como eu posso realmente ser um verdadeiro discípulo de Jesus e ao mesmo tempo um discipulador, aonde influencia pessoas? A resposta está no versículo, no início e no fim do texto-chave da palavra de Deus. Olha o que Jesus disse: toda, repita comigo, toda, mais forte, toda. Olha o que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade está disponível para nós, queridos. Ela está disponível para nós nessa noite. Eu queria convidar vocês, se vocês viessem um pouquinho mais para frente aqui. Vamos fechar aqui, os discípulos e os discipuladores. Vamos se ajuntar aqui na frente, por favor. Eu queria que todo mundo pudesse vir para cá e nós vamos cantar essa música. Essa música, ela diz que o nosso Deus é um Deus invencível.